Senhor Jesus, eu consagro a Ti essa transmissão, consagro a Ti, Senhor, essa transmissão, essa conexão, onde vamos meditar na Tua palavra, alimentar o nosso espírito. Senhor, eu peço que tome a direção, tome o controle, use, Senhor, o Teu Filho amado, sabe, com autoridade, temor, para que Ele possa entregar a nós aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele. Estamos sedentos da Tua palavra, Senhor, estamos aqui dispostos. Fala conosco, Senhor. Trata aquilo que precisa ser tratado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então vamos iniciar hoje o livro de Naum, né? Capítulo 1. Lendo esse capítulo 1 aqui, aonde nós vamos? E na cidade de Nínive. Quem conhece Nínive? Eu conheço lá com Jonas, né? Jonas foi enviado lá para Nínive, lá, que Deus ia mandar ia destruir a cidade, mas o Jonas foi lá para levar a palavra de Deus, o povo se arrependeu, o povo voltou para Deus. Fizeram o jejum, 40 dias, acho que foi 40 dias. E Deus acabou não destruindo. Mas isso aí é lá do livro de Jonas. Hoje nós vamos falar o quê? E Naum. Nínive, a capital da Síria, foi uma das cidades mais poderosas e temidas do mundo antigo. Ela é conhecida por sua crueldade, conquistava povos com extrema violência. Deus, em sua misericórdia, já havia enviado lá o Jonas para chamar Nínive ao arrependimento. O povo se arrependeu por um tempo, mas logo voltou à idolatria, à injustiça e à maldade. E agora, séculos depois, Deus levanta Naum para anunciar o juízo definitivo sobre a cidade. Este capítulo aqui ele mostra um Deus que governa soberanamente, julga os arrogantes e protege os que nele confiam. É uma mensagem que ecoa até hoje, lembrando-nos que sua justiça e bondade continuam as mesmas. Deus nunca muda. Ele é o mesmo Deus daquela época, é o mesmo Deus na época atual. Nós vamos ver no capítulo de Naum 3 pontos. O primeiro ponto é sobre o caráter de Deus, onde lá no versículo 2 e 3 vai falar que o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador cheio de ira. O Senhor é vingador contra os seus adversários. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e de maneira nenhuma inocente o culpado. O que quer dizer isso, com isso? Deus é paciente, mas também não é porque ele é impaciente que ele é indiferente ao mal. Ele dá tempo para todos se arrependerem, ele dá tempo para o arrependimento, mas não deixa o culpado impune. Ele pode demorar, mas se não se arrepender, com certeza será culpado. O culpado será punido. E a gente trazendo essa aplicação, né, da paciência de Deus. Hoje muitas pessoas confundem a paciência de Deus com aprovação ou fraqueza, né? Mas sempre lembrando que Deus age sempre no tempo certo, de forma justa e perfeita. E esse é o primeiro ponto, o caráter de Deus. O segundo ponto que nós vamos ver nesse capítulo 1 é o juízo de Deus é inevitável. Que fala lá, quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor de sua ira? E Nínive era militarmente invencível. Eles eram muito bons na guerra, aos olhos humanos. Mas caiu ali por volta de 612 a.C., cumprindo a palavra de Deus. Nenhum império, governo, sistema corrupto ou pessoa arrogante permanece para sempre. Deus derruba tronos e expõe o mal.
O terceiro ponto que nós vamos ver nesse capítulo 1 é o refúgio de Deus para os seus. Está lá escrito lá: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Em meio ao anúncio de juízo, Deus lembra que protege e liberta o seu povo. Para ajudar, isso significava o fim da opressão da Síria. Para nós, no nosso tempo de hoje, significa que mesmo em meio a crises, perseguições ou injustiças, temos um abrigo seguro aonde? Em Deus, ao nosso Pai. Então, bora lá ler o capítulo 1 de Nínive e depois eu venho aqui com as anotações. Naum, capítulo 1. Advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum e Elcós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas com uma enchente devastadora, dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Olha só, hein? É definitivo já o juízo de Deus para ele. Continuando lá no versículo 10. Embora estejam entrelaçados como espinhos, encharcados de bebidas como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Assim diz o Senhor: apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, embora eu tenha afligido, não o afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Judá. Ele será completamente. Então, bora lá. O capítulo 1 de Naum é uma mensagem profética sobre o julgamento de Deus contra Nínive, a capital do Império Assírio. E, ao mesmo tempo, um anúncio de consolo e esperança para o povo de Deus, que sofria a opressão lá da Síria. Esse texto aqui de Naum, ele combina dois grandes temas: o caráter de Deus
Quais são o caráter de Deus que está falando aqui? Ele é justo, zeloso, lento para a ira, mas também ele é vingador contra o mal. E outro que nós vemos aqui é o juízo divino, que é inevitável contra nações e pessoas que praticam injustiça e violência. Então, não pense que aqueles que praticam injustiça e violência que vão estar impunes. Deus, ó, está de olho. Mais cedo ou mais tarde, se não houver arrependimento, o juízo de Deus virá. Vamos lá, vou explicar verso por verso o conteúdo e a interpretação e como ele se relaciona com os tempos atuais. No verso 1 lá tem a sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum de Elcos. É um verso bem pequenininho, no texto é um anúncio direto contra Nínive. Ali está falando que é diferente de Jonas, que foi chamado para pregar o arrependimento, aqui já está a sentença já decretada. Não há mais volta. Tá? No livro de Jonas, Deus manda Jonas para avisar o povo que seria destruído. Mas o povo se arrependeu e Deus não destruiu a cidade. 150 anos depois, vem Naum já com uma sentença já decretada, que não haveria mais volta. Esse verso 1, ele lembra que Deus dá oportunidade de arrependimento, como fez antes com Jonas. Mas quando o povo rejeita e volta ao pecado, o juízo vem, com certeza. Aqui no verso 2 e 3, a gente vai ver o caráter de Deus. Está escrito: o Senhor é Deus, zeloso e vingador, lento para a ira, mas grande em poder. Olha aí o caráter de Deus. Zeloso, vingador, lento para a ira, mas grande em poder. Deus não é indiferente ao mal. Ele é paciente. Né? Tem gente que pensa, não, Deus não tá nem aí. Não é isso. É o tempo de Deus. Ele é paciente, mas sua paciência não significa a aprovação do pecado. Hoje, muitas pessoas confundem a paciência de Deus com impunidade. Mas o texto mostra que Deus age no tempo dele, no tempo certo para fazer a justiça. No verso 4 e 5, nós temos aqui que vai falar sobre o poder da criação, né? Deus está mostrando aqui o poder da criação. Ele repreende o mar e o faz secar. Olha só, é Deus, somente Deus pode fazer isso aí. Ele é o Criador, somente Ele. Ninguém pode fazer isso aí, repreender o mar e fazer secar. O profeta aqui, ele descreve o controle absoluto de Deus sobre a natureza, mostrando que ele, o Pai, também controla o destino das nações. Em meio a crises climáticas hoje, a gente vive desastres naturais, esse texto aí lembra muito que nada foge ao controle de Deus. Está tudo sob controle. Nós somos impacientes, é que nós somos incrédulos, mas sempre devemos confiar em Deus. O verso 6, ele traz para a gente aqui a impossibilidade de resistir. É impossível resistir a Deus. Quem pode suportar a sua indignação? Está escrito lá no verso 6. Quem pode suportar a sua indignação? Quando Deus decide agir, ninguém pode resistir. Isso se aplica tanto a indivíduos quanto a impérios, não importa. Desde o pequenininho até o grande, ninguém resiste. É Deus. Deus é o Criador. Nenhuma potência mundial hoje resiste a Deus. Sistema político ou pessoa está fora do alcance do juízo de Deus. A gente vê, né, as situações de alguns países, parece que Deus abandonou, mas não é isso. Está tudo sob o controle. É tudo dentro do propósito de Deus. No verso 7, que fala sobre o refúgio para os que nele confiam, né?
Está escrito lá: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Glória a Deus. Mesmo em meio ao juízo, Deus protege os seus. Isso mesmo. No caos global que a gente vive hoje, Deus continua sendo a fortaleza de quem o busca. Busca a Deus e Ele consolará. No verso 8 e 9, nós temos lá a destruição total de Nínive, né? E já estava decretada a destruição. Está escrito lá: com inundação transbordante, dará fim de uma vez ao lugar. Com inundação transbordante, dará fim de uma vez ao lugar dessa cidade. É a queda de Nínive, que deu em 612 a.C. Isso foi literal e repentina mesmo. Fui buscar como que foi essa queda de Nínive. Ali é explicado que vários exércitos foram lá, cercaram Nínive por todos os lados, né, e através houve uma grande inundação que derrubou os muros de Nínive, e esse exército aí tomou a cidade, tocou fogo, acabou, destruiu totalmente Nínive. Mas essa destruição total de Nínive, se a gente trazer para o tempo atual, você aí lembra que impérios econômicos ou políticos podem cair de uma forma inesperada, né? A gente vê alguns países aí reféns de ditaduras, de maus governos, a qualquer momento pode cair, porque Deus sempre está no controle. No verso 10 e 11, vai tratar do destino dos inimigos. Quais são os destinos dos inimigos? Está escrito lá que, ainda que estejam entrelaçados como espinhos, serão devorados. Ou seja, nenhuma aliança ou defesa humana pode salvar quem se opõe a Deus. Oxe, quem é que vai contra Deus e vai sair ileso? Né? Sistema corrupto, por mais blindado que pareça, não dura para sempre. E novamente vamos falar, é no tempo de Deus. Deus está de olho, sempre está de olho. Nada vai escapar. No verso 12 e 13, que vai falar já começa a libertação do povo, né? Está escrito lá: ainda que estejam seguros, eu quebrarei o jugo que está sobre você. Deus promete quebrar a opressão da Síria sobre Judá, né? Judá estava sofrendo muito a opressão da Síria. E Deus está tirando esse jugo em cima do povo judeu. Para quem está preso em opressões, né? Pode ser políticas, espirituais, emocionais. Tenham certeza de uma coisa: que Deus é libertador. Só buscar Deus, que Ele liberta, Ele cura, Ele restaura. E no capítulo 14, a gente vai ver o quê? Que é o fim definitivo de Nínive, né? Não haverá mais, está escrito, não haverá mais descendência do seu nome, que é a profecia cumprida. A Síria desaparece como potência. Cai, o Império Assírio cai. Isso aí é o quê? É um lembrete que Deus apaga o nome daqueles que persistem no mal. Deus sempre avisa: para com o pecado, para com o pecado. Tem gente, tem pessoas, tem governos que persistem no mal. E o que vai acontecer? Deus apaga. Vai apagar o nome dessas pessoas, desse império, que fica persistindo no mal. E por fim, lá no verso 15, vem o quê? As boas novas para o povo. Está escrito: eis sobre os montes os pés do que anunciam boas novas. Glória a Deus. A mensagem de libertação para o povo de Judá, o povo judeu, para Judá era motivo de celebração.
Hoje em dia, o que que é? Hoje em dia aponta para o evangelho. A boa notícia de que Deus liberta do pecado e traz paz. Maravilhoso, Senhor Jesus. O que eu tenho aqui? Tá. Então, falando sobre um geral do capítulo 1 aí de Naum, é uma poderosa declaração, nós vimos que é uma poderosa declaração sobre o caráter de Deus e sua atuação na história das nações. O profeta aqui, o profeta Naum, descreve no contexto do Império Assírio, cuja capital era Nínive, era símbolo de poder, opressão e violência. Século antes, pela pregação que tinha vindo Jonas, Nínive havia se arrependido, mas o arrependimento não permaneceu. A cidade retornou aos antigos pecados. Isso aí pode ser mera semelhança, né? E as pessoas caem no juízo de Deus, se arrependem do pecado, recebem bênçãos, mas com o passar do tempo, volta ao pecado. O que eu tenho mais aqui para falar? Acho que é isso aí. De Naum 1, capítulo 1. Isso é o que eu trouxe. Querem comentar alguma coisa? O microfone está aberto. Amor, quer falar alguma coisa? Não? Amém, glória a Deus. É isso aí. Glória a Deus, contra mim, né? Então vamos falar. Oi, pai. Oi? Tá ruim a ligação? O áudio. O sinal aqui está um pouco ruim, então não dá para conectar. Mas o juízo de Deus, ele sempre vem, ele sempre nos dá um alerta, um aviso, né, de arrependimento. Então, não existe pecado sem consequência. Essa é a palavra. Né? Glória a Deus por sua vida. Amém. Não dá para comentar muito aqui por causa do sinal. Então, vou fazer uma oração aqui e já encerro. Ok? Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és um Deus zeloso e justo, lento para a ira e grande em poder. Hoje reconhecemos que nada pode resistir à sua bondade e que nenhum culpado ficará impune diante de Ti, Senhor. Pai, assim como no tempo de Naum, vivemos dias em que a injustiça, a arrogância e a violência parecem dominar. Mas cremos que tu continuas sendo o juiz das nações e que no teu tempo o mal será vencido. Pedimos que guardes o nosso coração de toda soberba e rebeldia e que nos mantenhas firmes no seu caminho, que possamos ser daqueles que se refugiam em ti, Senhor, porque sabes que tu és bom e conheces os que em ti confiam. Quebranta, Senhor, os julgos que pesam sobre o teu povo, sejam eles espirituais, emocionais ou físicos, qualquer que seja. Liberta-nos das opressões e fortaleça-nos para anunciar as boas novas da tua salvação. Assim como libertaste Judá da opressão lá da Síria, traz libertação também sobre a nossa casa, a nossa cidade, a nossa nação. E que possamos ver nos montes os pés daqueles que anunciam a tua paz e a tua verdade. Nós te adoramos, Senhor, não apenas como justo, juiz justo, mas como refúgio seguro no dia da angústia. A ti seja toda glória, honra e louvor, hoje
e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Tenham todos uma ótima tarde, que Deus acompanhe sempre. Amém.